Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 24 de abril de 2026. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 24. Você sabe que o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E ele é um livro que tem como objetivo trazer sabedoria, trazer entendimento para tomar decisões inteligentes em tudo que você faz nessa vida. É um livro que foi escrito pelo rei Salomão e é um livro que, se você ler todos os dias para aplicar de maneira prática na sua vida, vai trazer resultados, vai trazer benefícios, vai trazer uma vida de prosperidade, vai trazer uma vida de felicidade, porque esses princípios foram dados a Salomão pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então, Provérbios é um livro que vale a pena, você que ainda não leu, que você se dedique para essa meditação, para essa leitura. Como nós já falamos, Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler o capítulo do dia, você já consegue terminar o mês com essa leitura e com os aprendizados que esse livro traz para a sua vida. Hoje é dia 24, vamos ler Provérbios 24. E como você pode ver na tela, nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. E essa Bíblia, nessa versão, apresenta aqui alguns títulos para facilitar o entendimento do que vamos ler. E ele coloca esse título aqui: A fé em Deus inspira e fortalece. O versículo 1 diz: Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles, pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. O versículo 1 e 2 estão dizendo que não vale a pena você ter inveja da prosperidade de quem vive na maldade. Quem prospera sonegando imposto, quem prospera não pagando os direitos trabalhistas, quem prospera como ladrão, como alguém que furta, rouba o que é dos outros, quem prospera por meio da venda de um produto ou de um serviço que não é lícito, não é legal, não atende à lei. Todas essas formas de obter a riqueza podem ser atalhos, caminhos, mas você não deve ter inveja dessas pessoas, porque logo elas vão receber o castigo pelas suas faltas. Você, se você está acompanhando os jornais, você pode perceber o que tem sido pessoas que enriqueceram usando esquemas de corrupção e influência e hoje estão sendo investigadas e algumas estão dentro da prisão em razão da busca desses atalhos. Na verdade, você não deve ter inveja de ninguém, nem mesmo da pessoa que prospera de forma justa e honesta. Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, diz que o coração com saúde traz a paz, mas a inveja, ela é a podridão dos ossos. Ela é como um câncer que vai corroendo a pessoa por dentro. Ter inveja de outra pessoa que prospera não faz sentido nenhum, porque quando você inveja uma outra pessoa, você está gastando seu tempo vendo, olhando o que pertence ao outro, ao invés de dedicar o seu tempo para buscar a sua riqueza, o seu resultado. Então, se alguém prospera, você pode fazer amizade com essa pessoa, aprender com ela, crescer para conquistar o seu lugar. Mas a inveja, ela não vale de nada. O versículo 3: Com sabedoria se constrói uma casa
e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, aqui os versículos 3 e 4 estão nos dizendo que é com sabedoria que você constrói a sua casa. É com inteligência que você consolida, ou seja, que você fortalece, que você confirma essa casa. Quando o versículo 3 fala que com sabedoria se constrói uma casa, ele não está falando sobre a casa no sentido de edifício, no sentido do tijolo. Ele está falando a respeito da família. Ele está falando a respeito do lar. Ele está falando a respeito da relação entre o marido e a esposa e com relação aos seus filhos. Ele está falando que é com sabedoria que se constrói um lar, que se constrói um lugar em que existe paz, em que existe respeito, em que existe consideração pelas pessoas, em que existe organização, em que existe disciplina, em que existe riqueza, honra, prosperidade. Isso você constrói com sabedoria. Porque construir uma casa, no sentido de tijolo, você constrói com dinheiro. Mas o dinheiro não constrói um lar. O dinheiro ajuda naquilo que uma família, naquilo que o lar precisa. As pessoas precisam de roupas, de alimento, elas precisam de educação, de transporte, mas elas precisam, mas isso que o dinheiro compra, ele sem a sabedoria, o respeito, as relações familiares, ele não traz o lar. O dinheiro não traz o lar. O que traz o lar é a forma como as pessoas se tratam, como elas se honram. É isso que traz o lar, a família. Então, com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Com inteligência ela se fortalece. Ela fortalece os seus valores, fortalece os seus princípios, fortalece o amor, o afeto, o carinho, a amizade entre as pessoas. Versículo 4: mediante discernimento, os seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, mediante o discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar o que é bom do que é mal, o que é certo do que é errado, o que é verdadeiro do que é falso. Então é mediante o discernimento, mediante a clareza nas decisões, que as pessoas conseguem ter recursos para mobiliar os cômodos da sua casa. Versículo 5. Então, os versículos 3 e 4 dizem: busque sabedoria, busque inteligência e discernimento. É disso que você vai ter inteligência, conhecimento e sabedoria para conquistar prosperidade. O que é prosperidade? É crescimento. E riqueza. O que é riqueza? É o resultado, é o fruto da prosperidade. O fruto do crescimento é o fruto da prosperidade é a riqueza. Versículo 5: um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então, aqui os versículos 5 e 6 falam sobre a sabedoria como poder. A pessoa que tem sabedoria, ela tem poder. Ela sabe o que fazer, ela quem possui entendimento potencializa a sua força. Então, uma pessoa que tem entendimento sabe usar ferramentas para movimentar objetos. Então, uma pessoa pode não ter força para movimentar um objeto muito pesado, mas se ela tem entendimento, ela pode criar uma alavanca. E com a alavanca, ela pode mover as coisas de um lado para o outro. Então, a criação de ferramentas
serve como estratégia para que a pessoa consiga movimentar coisas que pela força natural ela não poderia. Então a sabedoria, ela é mais importante do que a força. A sabedoria traz a estratégia para vencer uma guerra. Versículo 7. A sabedoria é a virtude elevada demais para o perverso. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. O versículo 7 diz que quem não busca a sabedoria, quem não corre atrás da informação, do conhecimento, do treinamento para poder apresentar as suas ideias, no momento em que houver uma assembleia, ele não sabe o que dizer. A assembleia aqui é a reunião da empresa, é a reunião na escola, é o grupo de leitura, o grupo de estudos. Quando ele se reúne com outras pessoas, a pessoa que é perversa, o perverso aqui é no sentido de preguiçoso. O perverso é o que faz o mal, é o que faz a coisa errada. Então, o perverso aqui é o procrastinador, o preguiçoso. A sabedoria é uma virtude elevada demais para quem é perverso, para quem é preguiçoso, para quem é mau. O perverso é uma pessoa má. O preguiçoso, o procrastinador, aquele que deixa as coisas para depois, que tem que fazer uma coisa e ele deixa para depois, ele é perverso com ele próprio. Ele é mau consigo mesmo. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. 8. Quem urde o mal, o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. Então o versículo 8 é: quem vive o tempo todo falando mal dos outros vai ser conhecido como mexeriqueiro. 9. A intriga do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. A intriga do perverso, a contenda, o conflito, o problema que separa as pessoas, que é criado pelo perverso, aquele que é mal intencionado, é pecado. Pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. O alvo da vida não é viver brigando com as pessoas. O alvo da vida é viver em paz, resolvendo as situações do dia a dia de tal maneira que tudo fique bem. Mas o perverso, ele está o tempo todo criando intrigas. E o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Quem faz isso, quem vive fazendo mal, é detestado por todas as pessoas. No versículo 10. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Então, se você é muito devagar para ajudar as pessoas, no dia que você mesmo, no dia que você mesma precisar ter força para resolver um problema seu, você não saberá como resolver. Então o versículo 10 está dizendo que no dia em que você percebe que alguém próximo de você está passando por uma situação difícil, seja rápido, procure o máximo de treinamento, informação, solução para ajudar o próximo. Esse processo de você buscar sabedoria, força, inteligência para resolver e ajudar o próximo vai fazer você ficar mais forte. E no dia da angústia, quando o problema surgir na sua frente, você vai ser uma pessoa forte. Você vai saber como resolver. De você estar sempre se dedicando a resolver situações com força, essa força vai favorecer você no dia da angústia. Versículo 11: liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Os versículos 11 e 12 estão dizendo: se você sabe que alguém
precisa de uma ajuda e você sabe resolver o problema, então resolva o problema. Livre as pessoas que estão indo para a morte. Se você sabe que algum vizinho, alguma vizinha está sofrendo algum tipo de agressão, algum tipo de violência, você pode ajudar, você pode denunciar. De repente, um pai e uma mãe que está maltratando seu filho há muito tempo, para que o conselho tutelar tome uma providência. De repente, denunciar um marido que de repente você vê que está o tempo todo agredindo a sua esposa, ou de repente a esposa que está agredindo o seu marido, porque também existem as mulheres que exercem atividades que exigem força e que dominam os seus maridos. Também existem essas situações, mas mais são os homens que agridem as esposas, mas também tem relatos de mulheres que agridem os seus maridos. Se você pode dar uma orientação, se você pode fazer uma denúncia anônima, se você pode livrar uma pessoa da morte, de repente algum idoso que está sendo maltratado pela família, que você sabe que os filhos estão tomando a aposentadoria da pessoa idosa e colocando essa pessoa idosa numa situação de risco. De repente, uma pessoa que você sabe, alguma casa perto, em que você sabe que está havendo exploração indevida de adolescentes ou de mulheres. Se você sabe de alguma situação dessa e você pode fazer alguma coisa e livrar essas pessoas dessa situação e você não faz nada, o versículo 11 e 12 estão dizendo sobre isso. Veja o 11: liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados para o suplício, ao suplício. E aí o 12 faz várias perguntas. Se você não fizer nada, aquele que está no céu não vai ver que você podia ter feito alguma coisa e você não fez? Então ele vai fazer. E aí a última pergunta aqui: não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Então é uma reflexão aqui sobre faça o bem se você pode. Versículo 13: come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. O versículo 13 está dizendo aqui, no versículo 14: sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Então, o versículo 13 precisa ser lido junto com o 14. Come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Então, os versículos 13 e 14 estão dizendo que a sabedoria é como o mel. Assim como o mel é doce no paladar, se você adquire sabedoria, a sabedoria é boa para a alma. Se você recebe e encontra sabedoria, você vai ter um bom futuro. Versículo 15: não te embosques, como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso. 16. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Esses versículos estão dizendo: não te embosques. Em outras palavras, não crie uma armadilha, não crie uma emboscada, como faz o ímpio, que fica de tocaia, que cria cilada para ficar cuidando, reparando ou criando estratégias para fazer o mal para o justo. Não faça isso, porque ainda que você destrua a casa do justo, ele vai se levantar com certeza. Aqui, quando o versículo 16 diz: pois ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer,
essa forma de falar, se a pessoa cair 7 vezes, ela vai se erguer 7 vezes, é uma forma de dizer, com certeza. Então, pois ainda que o justo caia 7 vezes, pois ainda que ele caia, 7 vezes tornará a se erguer. Com certeza ele vai se levantar. Agora, os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. O texto está dizendo, quem é ímpio pode levar vantagem no começo, mas no fim ele recebe todo o castigo pelo mal que ele faz. Versículo 17: Se o teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Então aqui esses versículos estão dizendo, não tenha alegria de ver a ruína do seu inimigo. Deus ensina que você deve abençoar os que amaldiçoam você e orar pela vida deles. Verso 19: Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Então aqui mais uma vez se repete a ideia, não ter inveja de quem faz o mal. Não existe futuro para quem faz o mal. Ele pode levar um benefício, uma vantagem hoje, mas o futuro dele, certamente, é de tropeço. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Então a lâmpada fala sobre a luz da vida. A pessoa que vive praticando mal, se ela não se arrepender no meio do caminho, a sua lâmpada se apagará. Ela habitará em trevas. 21. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Então o 21 e o 22 fala sobre temer a Yahvé. Temer significa ter extremo respeito. Então ele está dizendo, tenha extremo respeito pelo Senhor e também pelo rei. Não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Agora vem outros provérbios de sabedoria. Verso 23. Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Então o versículo 23 fala sobre imparcialidade. A imparcialidade permite a justiça. Parcialidade é julgar em favor de alguém só porque você tem uma simpatia por esse alguém. E Deus abomina a injustiça. 24. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas bênçãos. A ideia aqui é, dos versículos 23, 24 e 25, julgar com parcialidade é injusto. Deus ama a correção, a justiça. É necessário dar o direito a quem é justo e punir aqueles que praticam o mal. 26. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Então o versículo 26 está dizendo, é melhor você ser honesto, dar uma resposta franca, uma resposta verdadeira, porque é isso que mostra amizade. 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para constituir a tua família. O versículo 27 fala sobre planejamento. Muitas pessoas
querem formar uma família, querem ter os seus negócios, mas elas não preparam o terreno. Então o versículo 27 fala sobre planejamento. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Faz aquilo que é necessário primeiro. Tenha planejamento, construa e faça o que você pode fazer, prepare o caminho antes de você prosseguir. Aqui no caso é para formar uma família. Versículo 28. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Versículo 28 e 29 fala para não ser testemunha falsa contra ninguém e também para não desejar a vingança contra o teu próximo, mas perdoar. Deus retribui a cada um o seu próprio mal. Agora o versículo 30. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Então aqui os versículos 30 até o 34 falam sobre a preguiça. O preguiçoso não cuida do seu campo, o preguiçoso não cuida do seu terreno, e por dormir um pouco, cochilar um pouco, ficar o tempo todo sem fazer nada, procrastinando, ele dorme um pouco, cochila um pouco e não faz o que tem que ser feito, a pobreza lhe virá como um assaltante. A pobreza vem quando a pessoa menos espera. E a mendigação, se tornar um mendigo, vem como um ladrão armado. Agora aqui na tela você vê a oração de confissão. Por meio dessa oração, você entrega a sua vida para Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para salvar todos dos seus pecados. É somente aceitando a Jesus que você recebe o perdão dos pecados e você se aproxima de Deus. Então, se você ainda não fez essa entrega da sua vida na totalidade para Deus, faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e somente Ele deve receber todas as nossas orações. Participe dos cultos, das reuniões que estudam a Bíblia e principalmente dos cultos de oração. A leitura da Bíblia vai trazer a você o conhecimento da vontade de Deus, também o conhecimento a respeito do próprio Deus, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele opera, e vai permitir que você se aproxime mais dele pelo conhecimento da palavra. Participe também dos cultos de oração. A oração é uma conversa franca com Deus. Você fala com Ele e Ele certamente responderá aquilo que você pedir a Ele. Não sempre, nem sempre, Ele vai dizer
que vai dar a você o que você pede. Às vezes ele vai dizer não. Às vezes ele vai dizer espera. Mas ele vai estar à sua frente. E você que recebeu ele agora, recebeu a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Isso significa que se você partir a qualquer tempo, você estará para sempre com Deus. Deus abençoe o seu dia, dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, porque enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Glória ao Filho, porque Jesus morreu em nosso lugar, ele se prontificou. Glória ao Espírito Santo, porque é ele que nos dá consolação e nos dá a sua bênção. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém, amém.